vocês? Espero que todos estejam em casa. Isso mesmo, se não tiver, vai ganhar puxão de orelha. Pessoal, eu conversei com o Pedrinho, a gente entrou em um acordo, em um consenso, né? Em estar gravando alguns vídeos para vocês, para a gente dar continuidade às nossas aulas, para a gente não ficar tão perdido quando a gente voltar. Se Deus quiser, isso vai acabar o mais rápido possível. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento também. Não é só um momento de tribulação, mas também é um momento de alegria também para as nossas famílias, né, em si. Porque eu acredito que Deus tem um propósito com isso, de fortalecer mais as famílias criarem mais vínculos, né, e não se distanciarem como estava acontecendo. As pessoas não se viam, não viam o pai não via os seus filhos. Espero que vocês aproveitem esse momento e tirem algo de proveito, né, nesse momento de tribulação. A gente tinha falado na aula, que é a última aula que a gente estava junto, né, presencial, sobre o sacramento, né, da confissão, onde a gente falou bastante sobre os pontos que a gente tem que fazer para a gente fazer uma boa confissão, o arrependimento sincero e os tipos de pecados, né, o pecado mortal e os pecados veniais, aquele que causa condenação eterna da alma se você morrer no momento, né, que é o pecado mortal, e aquele pecado que pode ser perdoado durante santas missas, né, que são os pecados veniais, só para dar uma recordadinha mesmo, né, Pedro? E hoje a gente vai falar sobre, vamos dar início ao nosso novo tema, né, vamos falar sobre a unção dos enfermos e sobre alguns outros sacramentos aqui que são da ordem, né, o matrimônio, o celibato, que são os padres, né, a ordem, né. Bom, experimentamos em nossa vida os limites da doença e da velhice. Deus, que nos acompanha sempre, também nestes momentos, está do nosso lado com a sua graça, através do sacramento da unção dos enfermos. Todos experimentamos a dor em nossa vida. Também Jesus, que veio a este mundo para que todos tenham vida. Ele teve um carinho especial para com os doentes e os fracos. A Igreja continua a ação de Jesus a favor dos doentes, especialmente com o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos tem por objetivo ajudar o doente e viver seus sentimentos e descobrir na doença e na morte um dom e a esperança que vem de Deus. Esse sacramento é um sacramento, ele é um sinal visível e um sinal invisível, vamos dizer assim, né? Dessa forma para vocês compreenderem melhor. Onde a gente tem a unção, né, que é com óleo, que é um sinal visível da graça, né, também. Ali o óleo bento que o padre usa, né, naquele momento da unção. É um sacramento muito utilizado, né, quando a pessoa está já em um estado que não consegue mais sair de casa e não consegue ir de encontro a um sacerdote para confessar, onde o sacerdote vai até a casa dele ou onde estiver no hospital e dá unção, né, que é um sinal visível e invisível, porque a gente tem o sinal ali do óleo, né, que o padre unge o enfermo, e também o da graça de Deus, né, que santifica ali naquele momento e perdoa os pecados daquela pessoa, estando ela consciente ou ela inconsciente, porque naquele momento ali o padre, por ordem de Deus, né, pela ordem do seu sacramento que ele recebe, ele tem essa autoridade de perdoar os pecados da pessoa estando inconsciente. Nessa parte quando a pessoa não está consciente, depende também da pessoa. Se ela, no interior dela, está apta a receber esse perdão, se ela quer receber esse perdão. Então depende também disso, quando ela está inconsciente. O óleo tem como símbolo e sentido, mais ou menos na antiguidade não, mais ou menos na época de Jesus, eles usavam óleo para curar os enfermos na parte física. Eles tinham uma fé muito grande em que esse óleo ia curar. E agora a gente usa ele também nesse sentido, mas também na cura espiritual. O padre, sempre quando ele vai ministrar, né, a unção dos enfermos, ele sempre, antes de fazer a unção dos enfermos, ele busca conhecer um pouquinho da família e ver como estava a situação espiritual daquela pessoa. Como o Pedrinho disse, né, não é simplesmente chegar ali e dar a unção dos enfermos e estar perdoado.
o padre tem que saber se aquela pessoa é batizada, se aquela pessoa tinha uma vida espiritual contínua, se ele tinha práticas espirituais, né? Se ele tinha condição mesmo de receber aquela unção naquele momento, né? Ver o estado e o que ele poderia fazer no momento. Calvino, que foi um dos principais revolucionários protestantes, pregava que o sacramento, unção dos enfermos, não era sacramento, e sim era uma ação carismática. O que seria essa ação carismática? Era só a fé, não tinha nada mais extraordinário, só a fé. No Concílio de Trento veio, eu não lembro qual papa que foi, mas que explicou bem o que é um sacramento e por que é um sacramento. Calvino também falava que Jesus não instituiu esse sacramento, mas lá no livro de Tiago, a gente vê que em nome de Deus, ele faz uma unção dos enfermos. Também no Concílio de Trento, vem falar por que é um sacramento. O sacramento é um sinal visível e invisível da eficácia da graça de Deus. Eficácia da graça de Deus. Então não é só a fé. Não basta só a fé. Também tem algo extraordinário. Também tem algo de Deus aí. E nesse concílio veio a isso. Mostrar que não é só fé. Não é só algo carismático. E sim tem algo alto. É algo de Deus no meio. Isso é uma coisa assim que é extraordinária. Já tive alguns casos que eu conheci, né, e fiquei sabendo em que o padre, né, presenciou um acidente e tal, e dá aquela unção dos enfermos, logo depois a pessoa acaba morrendo, né? Isso dá um conforto muito grande para a família ou para a pessoa que está sofrendo, né? Porque ali, naquele momento que é decisivo na vida dele, né? Porque a eternidade não se compara à vida que a gente vive aqui, humano, né, na Terra. E a pessoa, sabendo que ali, depois, mediante aquele sacramento, ela vai estar diante de Deus, né, recebendo esse sacramento, esse perdão, né, definitivo ali no final da sua vida, né? Bom, dá para exemplificar a unção dos enfermos tomando base uma construção. O que é a unção dos enfermos, normalmente? É um sacramento que permite a salvação da alma, certo? Então, vamos pegar agora uma construção. Construíram lá o primeiro andar, certo? Tá tudo prontinho. Aí chama outra empresa para construir o segundo andar. Essa empresa pode construir o segundo andar, certo? Como eles querem. Só que eles têm que ver o primeiro andar. Eles precisam ver se está tudo certo. Vamos tomar em base agora que não está certo, que a fundação tem uns defeitos lá. Eles vão reconstruir o primeiro andar para fazer depois o segundo. O segundo andar seria o primário, o primeiro andar seria o secundário. Assim como o sacramento da unção dos enfermos. O segundo andar, que é o primário, seria a salvação da alma. Só que para a salvação acontecer, precisa também do arrependimento da alma. Então esse que seria o pilar secundário. O São dos Enfermos não é só confessar lá o paciente, a pessoa que está morrendo e pronto, não. Mas uma das consequências disso é esse perdão. Então não tem como chegar à salvação da alma, na unção dos enfermos, sem esse perdão. Porque senão fica como se fosse incompleto, fica mal feito. É por isso que necessita da confissão. Não como principal, mas algo secundário, usado para chegar no objetivo, que seria a unção dos enfermos. Sim, isso é muito importante para ele falar, né? E também, mediante a unção dos enfermos, né? O padre, ao absorver aquela pessoa, às vezes ela está inconsciente, ele faz as orações e tudo mais e absorve aquela pessoa. Mas com o propósito de, caso ela venha a melhorar, ela faça o compromisso de depois ali, diante do sacerdote, e confessar os seus pecados, porque é uma situação de um caso extremo, né? Que ali ela precisa, né, imediatamente daquele perdão. Mas ele faz o propósito de, ao se recuperar daquela situação, ele venha a confessar, né, diante de um sacerdote, que é a presença real de Cristo ali, né, naquela pessoa. Mais alguma coisa, Pedro? Não, assim. Então, pessoal, já deu para dar uma passada por cima desse sacramento aí. Eu acho que ficou bem pontualizado, né? Vamos falar agora um pouco sobre o matrimônio. Acredito que para muitas pessoas, né,
para muitas e muitas pessoas, a sua vocação é o matrimônio. É uma vocação muito linda, né? Uma vocação do coração de Deus, né? Que muitas pessoas são chamadas. Matrimônio, por que eu falo vocação, né? Porque muitas pessoas acham que vocação é simplesmente ser freira ou padre. Isso é totalmente errado, porque se fosse desse jeito, só os padres seriam santos, só as freiras seriam santas, só os religiosos seriam santos. Deus convida todos nós à primeira vocação, que é ser chamada a ser santos, a santidade. Então isso é onde vem, é o celeiro, né, das outras vocações, porque dali da família, dali do matrimônio que vai surgir outras vocações. O sacerdócio não tem como ter sacerdócio, não tem como ter religiosos, né, consagrados, sem ter essa vocação que é o matrimônio, que é uma vocação muito linda, onde ele vai instituir a sua família, onde vai dar início, né, a uma nova geração de vocações, vamos dizer assim. Bom, agora vamos só um pouquinho sobre vocação. Tem a vocação universal, que é a santidade, e tem a vocação individual. Quais são essas individuais? Sacerdócio, matrimônio, consagrado e também religioso, certo? Ok. Mas isso não significa que quem não seguir sua vocação não vai ser santo, não vai conseguir a santidade. Não. Mas, pelo contrário, vai ser mais fácil conseguir chegar à santidade. Esse também é um sacramento que na nossa igreja ele é bem especificado, né? O padre sempre fala, sempre tem informações, cursos para explicar para as pessoas o que é verdadeiramente o matrimônio. Matrimônio não pode ser feito, né, realizado, não pode uma pessoa casar com a outra por diversas situações. A pessoa nunca pode casar por prazer, às vezes por sexo, né, vamos dizer assim. A pessoa não pode casar obrigado, porque senão esse casamento não se torna válido. Tem várias características que tornariam esse casamento inválido. E outra coisa também que já me perguntaram, né, a questão do matrimônio, por que precisa do padre ali, né, e tal. O padre está ali só para dar uma bênção, vamos dizer que na fertilidade do casal, né, para procriar e ter filhos, saúde, né, e tal. Mas a união acontece entre a noiva e o noivo. Eles dois que vão ali apresentar suas vidas a Cristo que está ali diante deles, né? Não é o padre que casa os dois, mas os dois se casam diante de Deus. Os dois fazem os seus propósitos diante de Deus. Eles se unem. Ninguém mais pode fazer. Os dois respondem por si. Eu amo ela, eu vou me casar com ela. Eu amo ela, vou me casar. Eu tenho certeza disso. E não por carência, por diversos motivos que às vezes acontece que as pessoas casam e são frustradas nesse casamento e acaba acontecendo essas coisas de hoje em dia que a gente vê. Isso é um sacramento muito grandioso na nossa igreja, então a gente não pode brincar com esse sacramento. Vou casar porque a minha amiga casou, vou casar porque meu amigo casou. Não é bem assim. As pessoas banalizam demais o matrimônio. As pessoas hoje brincam, né, com esse sacramento. Então é algo muito grande, né? Então não é coisa de se brincar. Bom, tem esses impedimentos que o João Paulo falou, né? Se esses impedimentos, mesmo assim, se tem esses impedimentos, você vai lá e casa, o casamento não é válido. É como se nunca tivesse existido o casamento. Bom, após o casamento você se torna uma só carne. Então não tem como, não tem porquê, é errado, não tem, que é o divórcio. Não existe, não pode, não tem. Mas tem a anulidade. Quais são os casos que pode conseguir a anulidade do casamento? Que é como se ele nunca tivesse existido. Seria isso, eles ter casado com impedimentos. Exemplo, o marido estava tendo caso com a mulher e depois casou com a outra. Impedimento. Mas um impedimento assim, que não é bem um impedimento, que pode se casar, quer dizer, pode conseguir anulidade com bem sofrido, que algumas pessoas acham que é fácil conseguir anulidade com esse termo, que é o marido trair a mulher. Isso, na verdade, não é uma justificativa para a nulidade. Mas, se estudar, se descobrir
que antes do casamento ele estava tendo caso com ela e depois ele se casou com a outra, aí sim. Mas para conseguir a nulidade, você precisa de provas e também de estudos. Provas para provar que aquilo aconteceu. Estudos para ver por que aconteceu, se foi por impulso ou se foi porque ele quis mesmo. Isso tudo cabe à decisão da nulidade. A gente tá falando essas coisas assim, mas não para abrir janelas na mente de vocês para eu vou casar porque um dia tem um jeito de eu separar. Não existe isso. Porque independente se você mentir ou não, é o seu coração que vai saber, é a sua consciência que vai estar em jogo, vamos dizer assim, né? Porque a igreja, ela vai analisar, você mentiu, tudo bem, a igreja às vezes deu um pequeno erro e aprovou, mas a sua consciência, o seu coração não vai estar em paz, né? Mediante essa situação. E também tem vários outros tipos de formas também que poderiam invalidar esse casamento. Às vezes você casou porque, como se diz, foi obrigado, você às vezes estava sob ameaça de alguém, falou assim, se você não casar eu vou te matar. Isso também torna o casamento e vários outros tipos de motivos. Mas a gente fala isso porque a gente tem que apresentar para vocês todos os lados e o magistério da nossa igreja nos propõe, nos traz, né? E aí, fica aí, né, essa breve curiosidade, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem, não sabem que tem essa forma de anular o casamento, né? E fica assim, né? Agora parando pra pensar uma pergunta pro João Paulo. Se acontecer uma catástrofe global, só sobrou de sobrevivente o Papa e uma freira, eles podem se casar e ter filhos? Podem. Por quê? Porque o celibato não é uma coisa assim que foi determinada pela igreja e tal, mas pode ser uma coisa que pode ser aberta também. A igreja poderia falar assim, o padre pode casar. Não sei se você está sabendo do sínodo e tal, que teve essa questão. O padre poderia muito bem falar, padres podem casar. Mas isso aí seria uma coisa inédita, né? Uma coisa assim que seria, como você falou, né? Só existia o padre, o papa e a freira. Você entende? Então seria uma coisa assim extraordinária, né? Eu acredito. Bom, o celibato existe para você se abdicar e servir ao outro. Como é que você vai servir ao outro sendo que não tem ninguém para servir? Então, tipo isso. Muito boa pergunta, meu amigo. Então, pessoal, quando a gente for pensar nessa questão de namorar, primeiramente, né? Não pense em namorar se você não tem o propósito de casar. Você está sendo mentiroso. Isso é muito, muito feio. Porque isso é iludir a pessoa. Isso é você brincar com o sentimento da pessoa. Então, se eu não penso hoje, vou estudar 5 anos para mim depois pensar em casar. Não, pensar em casar não, para mim trabalhar um pouco, juntar um dinheiro, às vezes fazer não sei o que. E não tem um propósito ao fundo, nunca teve esse propósito de se casar uma coisa mais séria com a pessoa que você está. Esse namoro seu é mentiroso, me desculpe, porque um namoro de verdade, ele tem que ter um fundo, ele tem que ter um sentido, um propósito, um lugar onde vocês vão. E tem que ser esse, porque namoro, ele tem que levar ao matrimônio. Mais alguma coisa, Pedro? Quer falar? Não, tá. Ficou bem completo. Quer dizer isso aí? Agora vamos falar sobre o sacramento da ordem. Deus quer usar os homens para salvar os homens. Por isso, ele chama algumas pessoas que a igreja consagra pelo sacramento da ordem para continuarem fazendo o que Jesus fazia. São os bispos, padres e diáconos. O sacerdócio, como instituição, é ligado à religião como tal. O sacerdócio é a pessoa que faz ponte entre Deus e os homens. Oferece preces e sacrifícios em nome dos homens e traz as bênçãos de Deus para os homens. A função mais característica dos sacerdotes é oferecer sacrifícios. É através do sacrifício que o homem expressa a sua ligação com Deus. Reconhece o supremo domínio de Deus sobre os homens. Agradece seus favores para o perdão pelos pecados. Pede perdão pelos pecados, pede as bênçãos. No Antigo Testamento, o sacerdócio, com suas funções e ritos, é descrito nos livros do Levítico e dos Números.
Essa é uma outra vocação, né? Entrando. Nós acho que nós estamos falando quase se fosse um mês vocacional, né? Nesse tema que a gente entrou. Mas não tem que ter só um mês específico para falar sobre vocação, né? A gente está falando porque a gente vai falar sobre esses temas todos aqui porque eles abrangem um só. Então a gente falou sobre o sacramento da unção dos enfermos, aí a gente falou um pouquinho sobre o matrimônio e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem, né? Que é esse ministério que os padres são chamados, né? Homens são chamados a esse ministério, que é uma vocação muito linda, onde a pessoa se doa a sua vida, tudo que tem, para ser um outro Cristo na Terra, para ser um representante de Cristo. Cristo habita nele. Cristo, todos os movimentos, tudo que é fazer na Santa Missa, é Cristo que está fazendo. É através da graça, da ordem, que ele consagra o pão, que ele consagra o vinho, que ele pode ministrar uma unção dos enfermos, que ele pode abençoar um matrimônio e dentre outras muitas coisas, né, também. Bom, mesmo o padre consagrando seu celibatário, ele não deixa de ser pai. Ele é o pai de uma comunidade inteira. Ele cuida de sua comunidade como se fossem seus próprios filhos. Justamente. Uma vez eu escutei uma pregação que falava assim, que se um padre também pensasse que ele nunca seria um bom pai, ele jamais poderia ser padre. Como uma pessoa que se sente, eu vou virar padre porque eu acho que eu não posso ser pai, porque eu não tenho vocação, eu não tenho jeito com criança, eu não tenho jeito para isso. Mas como uma pessoa que quer ser padre, vai ser padre para cuidar de tantas pessoas, de tantos filhos. A pessoa primeiramente tem que ter isso no coração também. Eu achei muito linda essa pregação, onde foi um padre que pregou e falando sobre isso. Que a pessoa, o padre, para ser padre primeiro, ele tem que ter no coração que ele seja um bom pai. Um pai físico mesmo, de ter filhos e tal, né? E para ele chegar um dia a ser padre e ter tantos filhos, né? Como que nossa paróquia, nós temos o padre Joaquim, o padre Rafael, eles cuidam da nossa parte espiritual. Eu preciso conversar com o padre. Só vem na igreja e falar com ele, padre, eu estou precisando disso, estou passando por isso, e ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, porque ele é o seu pai espiritual. Os padres é uma espécie de continuação dos apóstolos, né? Foi dado aos apóstolos a autoridade de perdoar os pecados e retirar os demônios e administrar os sacramentos. Então, basicamente, é uma continuação dos apóstolos. Não tem como a gente ter a Eucaristia e ter os sacramentos sem essa ordem, né? Sem essa vocação que é a ordem dos padres, né? Os consagrados totalmente a Deus. Bom, a ordem tem 3 graus. Tem o diaconato, certo? Que são os diáconos permanentes, e também os diáconos provisórios que passam por essa etapa para se tornar sacerdotes. Tem o presbiterato, depois o episcopado. O presbiterato é a parte dos padres, né? Os sacerdotes. O episcopado é bispos, cardeais, papas. O cardeal não pode ser cardeal se não for bispo. Consequentemente, não pode ser bispo sem se for papa. Então, padre. Então, precisa ter esses graus para se conseguir outros graus. E falando sobre essa ordem, esse sacramento, o Pedrinho falou muito bem, que precisa desse espaço, como um diácono ser diácono permanente, que nem o diácono Sebastião, acho que todos vocês conhecem, é um exemplo, né? Ele precisa estudar como se fosse para ser padre, mas só que ele tem outro fim, né? Para ser um diácono permanente. Agora, um que vai ser padre, ele passa por diácono provisório, né? Temporal, né? Que vai ficar um tempo e vai se tornar padre. Ele vai ter uma experiência como diácono durante mais ou menos um ano, ou até mais, dependendo do bispo, da diocese que ele tiver, e ele vai poder se tornar padre. Bom, pessoal, acho que a gente já falou bastante, né? Já deu para vocês terem uma boa noção sobre esses sacramentos. E agora, para quem assistiu esse vídeo, eu e o Pedrinho, a gente deixa um presente no final. A gente vai deixar umas atividades, uma questão de cada um desses temas para vocês fazerem em casa, né, Pedrinho?
E o que você espera deles? Bom, primeiro, fique em casa. Depois, assiste o vídeo. Provavelmente, se você está aqui agora, porque você está assistindo, então faça as atividades no final, porque depois a gente vai olhar quando a gente voltar. E vai ganhar presente. Vai ganhar presente, porque a nossa câmera lá atrás tem uma pessoa filmando pra nós, né, Thaísa? Sim, senhor. Espero que vocês façam, e pra gente ter uma confirmação que vocês assistiram esse vídeo, manda só um sinalzinho no nosso PV se você viu até o final, pra gente saber se vocês estão conseguindo acessar até o final desse vídeo, tá? Que qualquer coisa a gente dá uma ajeitada mais no nossa cenografia aqui, né? Nossa área aqui, né? Porque às vezes não dá pra escutar muito bem e tal. Vocês falam com a gente, dá um sinalzinho lá no PV, tá? E se tiverem dúvidas também, busca a gente. Vamos lá, né? As atividades, Pedro. Eu gosto dessas. Deus me caminho. Então tá. Cadê o primeiro aqui da visão? Não sei, não tem. Então essa do matrimônio, eu quero que vocês façam daquela atividade aqui do livrinho, do Crisma 2, tá? Ela tá na página 32. Vocês fazerem ela pra mim e me mandem no privado também. Tipo o Pedrinho, pra gente saber como é que tá. Bom, na parte da unção dos enfermos, gostaria que vocês respondessem qual que é o sentido da unção dos enfermos. Por que ela existe? Por que ela é importante? E o da ordem também, vocês façam também um breve questionamento, um breve resumo do que é essa vocação, do que é essa ordem, né? Por que são chamados homens, por que são chamados a serem padres, por que a gente tem esse sacramento, né? Essa ordem na nossa igreja. Mas é só isso, não tem nem. Que a gente possa estar rezando firmes também, viu? Porque nesse momento a gente precisa de se juntar em oração e pedir pelas pessoas que estão passando por dificuldades, aquelas famílias que estão sendo despedaçadas, né, por esse vírus. Quantas famílias estão aí desoladas, quantas famílias estão feridas, né, por conta de perderam seus familiares, às vezes até 3 da mesma família, 4. Quanta dor, né? Então que a gente possa se juntar e pedir intercessão de Nossa Senhora para que isso cesse. Que a gente ore com misericórdia para essas pessoas, a gente seja misericordioso, mais bondoso com elas. Rezem também, peçam intercessão, não deixem de rezar o terço, peço de coração, não deixem. Porque o único sustento que a gente tem nesse tempo é o rosário. Como o nosso parque sempre fala, é o rosário que nos sustenta, né? Então a gente vai rezar uma Ave Maria, eu rezo também, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos nosso vídeo e continuaremos reunidos sempre que precisarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.